tá? A partir do momento que eu escolho uma coisa, eu escolho uma faixa de frequência. Se eu sair da minha casa, virar para a direita, eu escolhi uma coisa para acontecer. Se eu sair da minha casa, virar à esquerda, eu escolhi outra sequência. Eu vou encontrar o carro que eu encontraria se eu virasse à direita, lá na rua tal, em tal momento. Se eu virar para a esquerda, eu vou encontrar esse carro num outro momento. Vocês estão entendendo mais ou menos como funciona? Então, depende aí de cada um, passou os ciclos numa faixa de frequência. Lembrando que a frequência é a identidade da vibração. Estou dando 5 segundos para raciocinar. Frequência é a identidade da vibração. Frequência amorosa, frequência tenebrosa. É a identidade da vibração. Então, como está essa vibração? Então, ela tem um nome, né? Então, o nome da emoção. Então, esse nome é a identidade. Então, dependendo, né? E aí é uma escolha pessoal de cada um, dependendo do que você tá, da faixa de frequência que você estava, das escolhas que você veio fazendo na sua vida, você passou esses ciclos de uma maneira. Outras pessoas passaram de outra maneira, tá? Então não é todas as pessoas que estão passando por esse último mês, esses últimos ciclos, de maneira tão dolorosa, tão agressiva. Isso depende muito das escolhas que foram sendo feitas, né? Porque as escolhas condicionam nossa vibração, né? Então, o que condiciona a nossa vibração são nossas escolhas, tá? A partir do momento que eu escolho uma coisa, eu escolho uma faixa de frequência. Se eu sair da minha casa, virar para a direita, eu escolhi uma coisa para acontecer. Se eu sair da minha casa, virar à esquerda, eu escolhi outra sequência. Eu vou encontrar o carro que eu encontraria se eu virasse à direita, lá na rua tal, em tal momento. Se eu virar para a esquerda, eu vou encontrar esse carro num outro momento. Vocês estão entendendo mais ou menos como funciona? Então, cada escolha que a gente faz o dia inteiro define a nossa vibração, define as faixas, os caminhos prováveis que a gente pode passar. E aí, por mais que a gente tenha proteção, que a gente tenha tudo isso, a gente fica limitado naquela escolha, naquelas probabilidades, né? Então, cada escolha que a gente faz, a gente abre mão de um monte de possibilidades. Enquanto a gente não escolhe nada, a gente chama, é a oitava dimensão, infinitas possibilidades. Tá tudo em aberto, você pode tudo. Vós sois deuses, né? A nona dimensão, que é o vácuo, que é tudo, o nono corpo, manda para o oitavo e fica aguardando o que é que você vai puxar lá da oitava dimensão, né? A partir do momento que você decidiu, fez uma escolha, aquilo desce para a sexta dimensão. Você escolhe na sétima, desce para a sexta, tá? Que é, eu diria aí o corpo astral, tá? Vibra em sexta dimensão nessa perspectiva cósmica, tá? Ela tá na quarta dimensão na perspectiva física, mas ela vibra porque lembra do 369? É no 6 que a gente escolhe o que reflete no 3. O 9 tem tudo. O 8 e o 7 nós estamos definindo ali as possibilidades, a identidade. O 7 é a identidade. Então, você definiu a possibilidade, entrou na identidade, sentiu. Sentiu, você está na sexta. Ativou o corpo astral, vai ser projetado para os campos e ali geram caminhos conforme aquela possibilidade, aquela probabilidade da identidade e das emoções que foram acopladas, ok? Então, você escolheu, sei lá, um trabalho que te deixa muito nervosa. A sua faixa de frequência, de possibilidade de alegria, né, foram traçadas a partir daquela perspectiva. Um pouco, se você tiver numa vibração alta nessas perspectivas aqui, ó, você vai estar aqui, ó. Então, aqui o pior seria você ser humilhado, aqui você é ruim, mas você é respeitado, mas você ganha dinheiro, entendeu?
É aqui. Agora, você não vai alcançar aqui a realização ou a etc. Entendeu? Então, qualquer escolha que a gente faz limita a gente nesse campo de probabilidades. Lembra que a partir do momento que está na oitava dimensão, que está tudo em aberto, na nona e na oitava, né? Existem infinitas possibilidades. Você não, é muito, se não for contra o seu Prabda Karma, né? Essas coisas que tem que corrigir, tudo você pode. Tudo, tudo, tudo. O que eu quero dizer para vocês é que não é todo mundo que vai passar isso aqui numa coisa muito baixa, porque fez outras escolhas. Tem pessoas que estão passando esse ciclo de Saturno retrógrado se rasgando. Tem pessoas que estão passando surfando na onda, vendo o ciclo repetir e falando: ó, fechou, ó, fechou, ó, isso aqui tá tranquilo. Já tem pessoas que estão com a coisa interna, coisas que deixou oculta ou que não foi elaborado, aquilo ali veio com tudo, porque tem que ser antes do ano um. Teria que passar por isso, entendeu? O ano 9 todo foi para isso. E agora, e no mês de novembro, Xangô, o Conselho Kármico foi o tete a tete. E aí, vai ser o quê? Teve aí toda. E aí, como é que vai? Que escolha que você vai fazer aqui? Porque essas escolhas vão definir todo o bloco de probabilidades que serão possíveis ser traçados para você. Você, depois que você escolheu direita ou esquerda, ou para frente ou para trás, aquilo que, vamos supor que você escolheu para frente, ah, eu vou sair de casa e vou reto. Aqueles campos do virar à direita somem, somem. Não existe mais aquilo. Aquelas possibilidades somem. A perspectiva só vai acontecer a partir do caminho que você pegou. Então, a partir do caminho que você pegou, para você chegar lá onde você chegaria se tivesse virado à direita, você vai ter várias etapas. Pegar outros caminhos, dar mais volta. Não é que você não vai chegar, mas é de um outro formato que você chega. Então, assim, aprender a fazer as escolhas com consciência é algo que a gente tem que começar a ter uma maturidade espiritual para entender que não dá mais para a gente ficar escolhendo o que nos envenena, ou aquilo que está contrário aos nossos valores, contrário à nossa intuição, contrário ao nosso ser interno, né? Então, e a gente sabe muito bem que esses registros nos confundem. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa que já tá, que estava numa vibração aqui, já tinha caído. A última vez que eu atendi estava assim, ó, de, como é que eu posso dizer? Comprar apartamentos, carros caros, tudo que você imaginar para tá dando problema no meu trabalho, meus amigos não falam mais comigo, ó, a faixa de frequência. Eu falei, oi? O que que aconteceu? O que que aconteceu em 20 dias? Calma aí, que escolhas você fez? Você caiu, você está em outra realidade. Ó, nós vamos ter que te subir, nós vamos ter que. E aí você vai perceber, tem sempre um registro de servidão, porque estava servindo a fulano, ou a família, ou ao relacionamento, ou fez uma escolha assim no meio do caminho, e tá tudo desabando, que a pessoa chega a estar assim, Denise, me ajuda, eu não sei o que aconteceu com a minha vida. Parece que roubaram a vida da pessoa, entendeu? E a pessoa. E aí você entra numa operação que a gente chama de resgate, porque tem que resgatar aquela consciência, porque para ela faz sentido aquela servidão, né? Eu tenho que falar várias vezes, de várias formas. Olha, isso aqui não é assim. Vamos para a realidade. Você não tem obrigação de fazer isso. Não, mas é o certo. Ok, nós não estamos falando de certo e errado. Você pode escolher o que você quiser. Você está disposta a continuar escolhendo isso e pagar esse preço que você está pagando? Você está disposta a não ser reconhecido, fazendo tudo isso, dando o teu sangue do jeito que você está, e daqui a um tempo ninguém reconheceu o que você fez e você tem aberto mão de várias probabilidades da sua vida que antes estavam abertas, que agora está tudo fechado, do nada fechou tudo? Então você tem que pensar, primeiro é você, né? Dependendo da vibração que você está, você ajuda um monte de gente. Dependendo da vibração que você está, você mal ajuda você mesmo.
Tá? E, gente, isso aí é com todo mundo, tá? A gente salta de realidade o dia todo. Salta de faixa de frequência, a gente não. Salta-se de faixa de frequência o tempo todo. Isso depende muito dessas escolhas, né? E escolha tem a ver com conselho kármico, porque causa e efeito. Escolheu, os efeitos são esses campos de probabilidade aqui. Aí não adianta, não, mas meu sonho era nessa perspectiva aqui de cima. Eu treinei minha identidade com essa perspectiva aqui de cima. Escuta, mas essa identidade que nós treinamos aqui, jamais escolhi essa bosta, jamais escolheria essa servidão.